Olá, irmãos, graça e paz a todos. Uma alegria muito grande estar com vocês novamente para a gente poder falar um pouquinho desse nosso estudo, no estudo de evangelização, né? Como o tema que nós demos é proclamação do Evangelho, adoração plena. Nós seguimos então na noite de hoje falando sobre empatia. Sobre empatia, nós temos, é um assunto vasto, mas eu procurei resumir aquilo que vai saltar à mente de cada um de nós para que nós possamos desenvolver um pouquinho mais de empatia dentro de cada um de nós aí nas nossas relações, tá bom? Como vocês puderam já observar na última fase do curso, nós falamos sobre na última série, nós falamos sobre comunicação e como nós deveríamos nos comunicar, tudo pensando nessa caminhada aí de evangelização, no nosso contato com as demais pessoas que nós vamos encontrar aí ao longo da nossa vida, do nosso caminho. E hoje eu gostaria de falar sobre empatia. Por quê? Porque é fundamental nós conhecermos um pouquinho mais dessa palavra, desse conceito, dessa ideia, né? E também fundamental para que nós possamos desenvolver isso também em nós. Eu tenho certeza que a gente sabe já que cada um de nós temos um pouquinho disso, né? Todo cristão tem um pouco disso, de empatia, mas a gente também sabe que isso pode ser desenvolvido, ou seja, isso pode também ser trazido da forma sua mais passiva, trazer para uma forma mais ativa, ou seja, uma forma em que você pode estar a todo tempo praticando isso em todos os momentos, nos seus relacionamentos, na sua vida, no seu cotidiano. Então, hoje vamos falar sobre isso e eu gostaria que você acompanhasse aí e vamos dar início falando sobre o conceito, o que significa isso, empatia. Bem, é, empatia nada mais é do que a capacidade de você se colocar na situação do outro, a capacidade de você se colocar na posição do outro a ponto de compreender o que o outro está vivendo, sentir o que o outro está sentindo, ok? E a partir daí você poder entender o que está se passando com ele e também como ele está reagindo a essa situação ou como ele poderá reagir a tudo isso que está acontecendo com ele. Nós vivemos num mundo muito corrido, num mundo muito difícil, em que nós não temos essas preocupações. Mesmo sendo nós crentes, né? E nós temos a todo tempo falando de compaixão, de como nós temos que agir com misericórdia e tal, que não tem nada a ver com empatia, né? Porém, nós pouco nos esforçamos para nos colocar na situação do outro. Eu vejo que muitas vezes, por exemplo, na nossa, no nosso, na igreja, às vezes nós de súbito assim pegamos o nome de uma pessoa para orar, por exemplo. Porém, nós não conhecemos a pessoa. E aí nós oramos de uma forma rápida e de uma forma pouco empática, vamos dizer assim, né? Onde nós não nos aprofundamos em conhecer a pessoa e saber o que é que de fato essa pessoa está vivendo, como ela está sentindo, o que é que está acontecendo com ela. E mesmo assim nós oramos por ela de forma rapidamente ali, nós oramos por ela. E veja como que é diferente quando nós conhecemos a pessoa e de uma forma empática procuramos entender realmente o que está acontecendo com essa pessoa. Daí a nossa intercessão torna-se até mais fácil,
porque nós passamos a compreender o que essa pessoa está sofrendo. E quando nós comparamos isso com a nossa experiência de vida, fica mais fácil nós intercedermos por essa pessoa, tá? E isso é muito importante para nós nessa caminhada que nós estamos fazendo, uma caminhada de evangelização. Como nós podemos conversar com a pessoa sem nós não nos colocarmos na posição dessa pessoa e entender o que está acontecendo com essa pessoa? Então nós vamos aprender um pouco mais sobre isso hoje, um pouco mais sobre essa palavra aqui, empatia. Quais os benefícios que ela pode nos trazer? Nossa, os benefícios são enormes que ela pode nos trazer. Ela pode trazer benefícios para a nossa vida pessoal, né? Por exemplo, no autoconhecimento. Isso nos obriga a procurar nos conhecer melhor antes de conhecer o outro. Antes de querer conhecer o outro, nós precisamos nos conhecer melhor. E esse autoconhecimento traz vantagens enormes para a nossa vida, na forma de aplicação realmente, e como nós devemos nos reagir em cada situação que nós vivemos. Também traz a empatia desenvolvida no nosso cotidiano, traz para nós uma forma mais intensa de amar, de perdoar. Vocês vão ver aqui no decorrer dessa nossa série de hoje, o quanto de detalhes envolve o desenvolvimento da empatia, né? O quanto de detalhes, coisas que nós passamos percebido na nossa vida, no nosso cotidiano. E na vida da igreja? Muito mais ainda, quando nós nos desenvolvemos o nosso autoconhecimento e quando nós estamos bem, o nosso relacionamento é muito maior, é mais facilitado. O relacionamento com a igreja, o nosso poder, nossa capacidade de entender o que está acontecendo com o outro aumenta e nós temos uma preocupação maior com o outro. E assim, né, por consequente, nós cumprimos melhor o segundo e maior mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Por isso que é tão importante nós falarmos sobre empatia e buscarmos desenvolver isso um pouco mais em nós, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eu já falei aqui anteriormente também, nós temos uma facilidade enorme, através do nosso chamado, de adorarmos a Deus, né? Mas quando nós temos que amar o nosso próximo como nós mesmos, nós temos uma dificuldade muito grande. E aprender um pouco mais sobre nós, né, através do autoconhecimento e desenvolver empatia, né, pelas outras pessoas, isso nos ajuda em muito. Ajuda em muito a cumprir o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos, né? Um outro ponto importante é o que nos ajuda na sociedade de um modo geral. Ajuda extremamente, se ajuda a nós mesmos no nosso desenvolvimento pessoal, ajuda nos nossos relacionamentos com a igreja, ajuda também como um todo na sociedade. Se todos na sociedade praticassem mais empatia, com certeza nós teríamos uma sociedade muito melhor, né? Com menos preconceito, com menos crimes, na verdade, com mais respeito, nós teríamos uma sociedade muito melhor. Porém, nós pouco paramos para pensar sobre isso. E a série de hoje quer falar justamente, provocar em você isto, que você vire um pouquinho os seus olhos para essa palavra empatia e busque desenvolver isso no seu dia a dia, ok? Vamos buscar um texto que Jesus nos ensina isso. E eu escolhi o texto de João, capítulos 8 de João, do Evangelho de João, dos versículos de 3 a 11. Vou ler rapidamente, ok? Que é um texto muito conhecido de todos nós.
Vou ler rapidamente, porque o tempo aqui é escasso, ok? Então, vamos ler o texto de Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu-lhe ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Por que eu escolhi esse texto, meus irmãos? Sabedoria de Jesus, não precisamos falar mais nada, né? Sempre, sempre, sempre fantástico, é muito grande. O que eu vejo nesse texto para uma análise melhor, para nós podermos colocarmos aqui no nosso trabalho? Jesus, em tudo que ele fazia no relacionamento, nos seus relacionamentos, observe que ele não se preocupava em julgar ninguém, não se preocupava em atacar ninguém, não se preocupava com essas coisas, mas ele de fato entendia o que as pessoas estavam passando. E ele procurava se colocar exatamente no lugar dessas pessoas para entender o que estava acontecendo. E aqui não foi diferente. Aqui o que ele fez? Em poucos minutos, obrigou esses homens, de uma certa forma, a fazer uma revista na vida deles, no seu mais íntimo ser. Cada um deles começou a olhar para dentro e aí eles viram aquilo que muitos de nós também, quando olhamos para dentro de nós, a gente também acaba vendo. Nós não temos a menor condição de se colocarmos melhor que ninguém. E foi o que exatamente aconteceu aqui. Esses homens não eram melhores do que ela para poderem condenar ela a nada. E foi o que Jesus fez eles enxergarem. E ele também vai e diz para a mulher: Eu tampouco não te condeno. Vai, porém, e não peques mais. Observe que ele conseguia, como sempre conseguiu, e consegue até mesmo fazer nós pararmos para olhar por quando olhamos para esse texto, fazer com que nós olhemos para dentro de nós mesmos, até hoje. A palavra faz com que a gente olhe para dentro de nós mesmos, para pensar: olha, você não é melhor do que ninguém. Você precisa fazer essa reflexão.
E é o que ele está fazendo aqui. Assim como esses homens fizeram isso, nós também podemos fazer agora, nesse exato momento, lendo o texto. E por que esse texto? Porque nesta caminhada que nós estamos fazendo de evangelização, aprendendo um pouco mais sobre evangelização, nós precisamos nos colocar na situação do outro, entender o que o outro está passando, para que nós não fiquemos levantando preconceito sobre o outro, sobre a vida do outro, o que ele deixou de fazer, o que ele não fez, porque ele fez isso, porque ele não fez, porque ele deixou de fazer, ok? Nós precisamos nos colocar na situação dele em primeiro lugar para nós entendermos o que está acontecendo. É importante então nós entendermos em primeiro lugar nessa caminhada de evangelização que nós não somos melhores do que ninguém. Nós precisamos também esvaziarmos de nós mesmos, do nosso eu, do nosso ego, de tudo que é aquilo que nós achismos, né? Para que o preconceito em nós sobre as outras pessoas não cresça. Quando nós fazemos uma autoanálise de nós mesmos, nós bloqueamos esse preconceito sobre as outras pessoas. Por isso eu trouxe esse texto para nós analisarmos. Veja como que ele se encaixa perfeitamente sobre o que nós estamos falando hoje, sobre empatia. Quando nós nos colocamos no lugar do outro e nós conseguimos entender o que essa pessoa viveu, ou está vivendo, está sentindo, nós conseguimos então fazer uma análise melhor do que tudo que está acontecendo, entender até mesmo por que ela não consegue dar as respostas certas para aquilo que está acontecendo. E a empatia nos permite aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, né? Nos permite. Vamos então fazer a abordagem de alguns pontos importantes para nós desenvolvermos empatia, ok? Alguns pontos muito importantes. Eu anotei alguns aqui. Um ponto importantíssimo. Eu anotei. Nunca diga eu sei o que você está sentindo. Nós às vezes temos essa falha. Nós queremos dizer isso para a pessoa, né? Às vezes nós vamos num velório ou que vamos cumprimentar os entes do falecido e nós falamos isso, né? Nós vamos lá ver os sentimentos, tal. E às vezes, porque a gente tem alguma experiência nesse sentido, acaba nos falando assim, eu sei o que você está passando, tal, porque eu já passei por isso. É um erro. Nunca diga isso. Porque a vida daquela pessoa é diferente da sua vida. O que ela está passando é diferente do que você passou ou do que você vai passar. É totalmente diferente. Se nós falamos isso, nós já estamos fazendo, de certa forma, um pré-julgamento, uma pré-análise errada. Então, a vida daquela pessoa é uma vida. A nossa vida é uma outra vida. Há outras formas de nós tentarmos entender o que está acontecendo e nós nos aproximarmos em termos de sentimentos dessa pessoa, sem ter que usar essa expressão aqui ou essa fala, tá ok? Vamos falar de outro ponto. Precisamos respeitar a opinião desta pessoa. Às vezes nós procuramos falar com uma pessoa, né? E vamos fazer aqui uma abordagem no sentido
focada na evangelização, queremos evangelizar uma pessoa, e essa pessoa passa por uma série de problemas, e nós começamos a queremos falar, só que nós pouco nos atentamos para saber qual é a opinião dessa pessoa. Nós precisamos ouvir essa pessoa, nós precisamos entender essa pessoa, e não, portanto, nós precisamos respeitar também a opinião dessa pessoa. Mesmo que nós não concordemos com a fala dela, mesmo que nós não concordemos com a atitude dela, óbvio, mas nós precisamos ouvi-la para que nós possamos entender e respeitar essa posição dela. Respeitar também não quer dizer que é concordar. Respeitar para que nós possamos nos aproximar melhor e compreender, para depois nós podermos fazer uma análise melhor. Ok? Então, ouvir e respeitar. Muitas vezes nós também, no decorrer dessa avaliação, dessa conversa, nós começamos a confundir as coisas e passamos a achar que ser simpático, ser agradável, ou até nos envolvermos de uma forma de compaixão, vai nos fazer entender, ter empatia por essa pessoa. E na verdade não é assim. Então, querer desenvolver empatia, tudo bem. Nós podemos ter compaixão, nós podemos ser simpáticos, nós podemos amar, mas quando nós falamos de empatia, na verdade, nós nos colocando, tentando nos colocar na situação em que essa pessoa está vivendo, para a gente compreender melhor o sentimento dessa pessoa, né? Se nós carregarmos isso de compaixão, de emoção, de sentimentos, nós vamos estar deixando esses sentimentos também tomar conta de nós. Então, nesse momento, nós precisamos ser um pouco racionais, para que nós possamos fazer uma análise, vamos dizer assim, mais idônea daquilo lá, sem nos envolvermos emocionalmente, ok? Então, nós temos que ter esse cuidado. Podemos ter compaixão, podemos ter misericórdia, podemos ter uma série de sentimentos, mas nós não podemos deixar que esse sentimento tome conta dessa nossa busca por empatia, ok? Falamos na última série sobre se comunicar. Daí a importância daquela nossa fala lá anterior. Quando nós vamos falar com uma pessoa que nós estamos querendo evangelizar, nós precisamos de fato aprender a se comunicar. Lembra que nós falei? Usar o tom de palavra de forma correta, a postura correta, né? Deixar a pessoa à vontade para que ela possa falar, não se colocar numa posição acima daquela pessoa para que ela possa se abrir e conversar com você. Quando nós nos vamos falar, querer aprender um pouco mais ou querer desenvolver um pouco mais a empatia em nós por aquela pessoa, nós também precisamos usar essas mesmas técnicas de como nos comunicar, falar melhor, né? Então prestem atenção nisso. Nessa correria do nosso dia a dia, um outro ponto que nós nos esquecemos. Nós temos cultivado muito pouco o interesse pelo outro, não é verdade? Nós muito pouco temos nos preocupado com o outro. Esse interesse pelo outro, nós praticamente está ficando esquecido. Ele praticamente não existe mais. E às vezes, até mesmo dentro da própria igreja, não há
esse interesse pelo irmão, saber o que o irmão está acontecendo com o irmão, o que o irmão está passando, como o irmão está vivendo. Muitas vezes nós escutamos até mesmo ele mesmo falar, mas não passa daquele momento. Nós não vamos saber o que está realmente acontecendo com ele, se ele está precisando de alguma coisa, se ele não está precisando. E nós precisamos, então, cultivar um pouco mais desse interesse pelo outro, para que nós pudermos desenvolver um pouco mais dessa empatia que nós estamos falando, dessa capacidade de se colocar na posição em relação ao outro, de conhecermos um pouco mais. E lembrando, isso tem tudo a ver com o segundo mandamento, que nós vamos falar aqui. Se nós não cultivamos o interesse pelo outro, como nós vamos poder cumprir o segundo mandamento? De amar ao próximo como a nós mesmos. Aí nós vamos estar sempre amando mais a nós do que ao próximo. Sempre. Amando mais a nós do que ao próximo. Então, no meu entendimento, para nós cristãos, dentro da igreja principalmente, é um erro gravíssimo. Que não pode ser deixado de lado, que precisa ser falado, precisa ser trabalhado em nós, né? Vamos aproveitar e vamos trabalhando isso também. Que tal nós provarmos um pouco da realidade do outro? É muito fácil falar, a pessoa está no erro e já faz um bom tempo e não consegue sair do erro e já foi falado para ele, não consegue sair do erro. Mas por que ele não consegue sair do erro? Será que nós paramos um pouquinho para nós provarmos um pouco da realidade do outro? Como que nós vamos evangelizar se nós não somos capazes de provar um pouquinho da realidade do outro, saber o que é que está acontecendo com o outro? Nós precisamos trabalhar isso em nós. E com isso desenvolver empatia pelas pessoas, né? Um outro ponto. Escute abertamente e atentamente o outro. Vamos praticar uma escuta mais ativa. Muitas vezes nós queremos ouvir pouco. E quando ouvimos ainda, o pouco que ouvimos com uma série de restrições na nossa mente. Então nós precisamos ouvir mais e mais, com a mente mais aberta, para podermos conhecer, entender melhor o outro. Tirando fora o preconceito, estarmos mais dispostos a ouvir. E com mais atenção, com mais foco naquilo que a pessoa está falando. Não foco naquilo que você vai falar, mas sim foco no que ela está falando. Lembre-se, como nós vimos também na aula passada, na série passada, falando sobre comunicação, o nosso corpo comunica. Os gestos que as pessoas falam quando elas estão falando, comunica. Demonstram insegurança. E até mesmo quando elas mentem, elas fazem movimentos repetitivos. O olhar dá para perceber. Demonstram insegurança, carências. Então, por isso, nós precisamos prestar mais atenção, ouvir mais, ter mais foco no que a pessoa está falando. Deixe ela falar mais. Com certeza nós vamos conseguir compreender um pouco mais do que ela está vivendo, ok? Como eu disse aqui, o nosso maior mestre, sem dúvida nenhuma, em empatia, é Jesus. E ele sempre fez muito bem isso, e sempre se colocou na posição do outro, sempre teve tempo para ouvir o outro. E uma coisa fundamental, nem pelo fato dele ter se emocionado algumas vezes, nem pelo fato dele ter tido misericórdia, compaixão,
ele deixou de olhar o quadro num todo, né? Daí o cuidado que eu tenho falado sobre que a gente deve ter nesse momento que nós vamos evangelizar, sobre a misericórdia, a compaixão, né? Lembra? Nós precisamos ter misericórdia, nós precisamos ter compaixão, nós precisamos ter amor, nós precisamos ter carinho pela pessoa, etc, etc. Nós sabemos disso. Porém, nós não podemos desviar do nosso foco, que é a evangelização. E aí nós buscamos o quê? Buscamos tudo isso através da empatia. Quando nós nos colocamos na posição do outro, vivendo, procuramos ouvir o outro, entender a realidade do outro, e aí nós pegamos o nosso sentimento de misericórdia, de compaixão e trazemos ele para isso, aí sim nós conseguimos entender o que está acontecendo. Para, por último, nós dizermos aquilo que nós achamos que temos que dizer. Ok? Então, é um curto espaço de tempo que nós temos para falar sobre isso. Mas é algo que nós podemos praticar. Daí que eu acho extremamente importante nós falarmos sobre isso e compreendermos. Não é algo simplesmente, você nasce assim e pronto, acabou. Todos nós temos um pouco de empatia. Todos nós sabemos isso. Até mesmo as crianças têm empatia umas pelas outras. Porém, empatia é algo que nós podemos praticar, é algo que nós podemos desenvolver. E assim, nós desenvolvermos nós mesmos em termos de conhecimento. Então é bom para todos. É bom para nós, é bom para a igreja, é bom para evangelizarmos, é bom para a sociedade, é bom para todos. Ok? Pare um pouco então, pense um pouco mais sobre isso, como que está a sua vida? Você tem realmente procurado ser empático, mais empático pelas pessoas à sua volta? Como que você pode pensar em evangelizar se as pessoas não te vê de uma forma empática, não te acha empático, ou seja, você não consegue se colocar na posição deles, você fica age de uma forma altruísta, você age de uma forma pouco simpática, né? E será que é assim que eles estão te vendo? Se é assim que eles te veem, você não vai conseguir êxito no seu trabalho de evangelização. Por isso eu trouxe essa fala aqui hoje, para que nós possamos trabalhar um pouco melhor essa empatia em nós, né? Para que nós possamos externar depois um pouco mais e termos êxito no nosso trabalho de evangelização. O tempo é curto, não dá para se falar muito, né? E eu também não sou especialista nesse assunto, então eu apenas entendo que é uma necessidade, entendo que isso pode nos ajudar um pouco mais, então tentei trazer um pouco mais disso para vocês. Como eu já disse lá atrás, nós vamos trazendo aí de forma um pouco mais profunda temas para que a gente possa aprender mais e desenvolver, ter um desenvolvimento maior nosso, pessoal, para que a gente possa aí entrar nessa caminhada de evangelização e obtermos mais êxito, ok? Quero lembrar vocês novamente sobre as postagens, ok? Eu, graças a Deus, tenho conseguido crescer nessa área das postagens e acho que vocês também, se vocês estiverem tentando, vocês vão conseguir desenvolver aí mais ainda, né? Ainda durante a semana vou colocar aí um exemplo alguns exemplos que eu obtive já nessa semana e vou estar postando para vocês aí mais exemplos para vocês verem que é fácil
extremamente fácil desenvolver isso, trabalhar isso e vocês conseguirem êxito aí também já com as postagens em termos de evangelização. Vocês podem perfeitamente, vocês vão ver isso, a gente pode perfeitamente estar postando versículos e evangelizando ao mesmo tempo e trabalhando isso. E o mais importante que isso, é fazer a nossa mente estar focada nisso. E isso é perfeitamente possível. Então, fiquem conosco, na semana que vem nós vamos estar falando sobre um outro tema e durante a semana nós vamos estar falando então sobre as postagens aí, eu vou estar passando alguma coisa rápida para vocês, ok? E a partir de aí, vai praticando, já vai colocando isso no seu dia a dia, tentando colocar isso no seu dia a dia, no seu cotidiano, e vocês vão ver que com o passar do tempo, isso vai fazer parte da vida de vocês, assim como está fazendo parte da minha vida, ok? E depois vocês vão ver que quando faz parte da nossa vida, tudo cresce à nossa volta, tudo cresce à nossa volta, tudo se expande em termos de conhecimento. E aquilo que parecia quase não existir, passa a existir de uma forma mais ampla, mais grande, e vocês conseguem desenvolver ainda mais. Graças a Deus por isso, eu peço a vocês que continuem acompanhando aí e logo nós teremos mais novidades, ok? Fique com Deus, tenha uma boa semana.